Olá, tudo bem? Mais uma aula hoje, vídeo aula bem light, como se diz aqui, que a gente trabalha de uma forma que vocês possam compreender. Nossa linguagem é a linguagem natural, tá bom? Então a gente vai estar passando, falando ainda sobre memória, mas trabalhando também no foco sobre esquema elétrico. Sempre a gente vai estar focando no esquema, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Ainda dando continuidade, a gente vai estar falando sobre uma 7GF, tá bom? E eu queria que vocês entendessem sobre uma coisa. Toda vez, estrategicamente falando, que você olhar para um esquema elétrico, você vai entender como funciona a estratégia da central, tá bom? Isso é muito importante. Até para que você, quando for fazer algum serviço, alguma coisa no carro, o cliente chega dizendo que a central está com problema, primeira coisa que você vai checar é a parte do esquema elétrico. Isso é muito importante, tá? Quero refrisar novamente, frisar mais uma vez sobre a questão dos aterramentos, não esquece disso, tá? Das alimentações, nós já falamos, tivemos uma aula sobre isso. Quando nós olhamos para o mais 30, sabemos que é corrente direta, alimentação direta no ar, aqui no nosso caso específico no A52 e no A53. E aqui quando tem mais 15, nós sabemos que tem no A17 a ignição, ou seja, pós-chave. Quando eu ligo a ignição, ele vai fazer com que entre a alimentação no pino A17. Aí nós temos uma outra questão. Voltando para cá, nós temos o que? O relé principal. O que é um relé principal? Gente, quando eu olhar para esse esquema elétrico aqui, que eu ver esse relé, eu já sei qual é a estratégia que funciona na central. Primeiro ela vai usar os aterramentos, você checou, ela vai checar as alimentações, tá? Ligou a ignição, na hora que você ligar, se isso aqui tiver tudo ok, o sistema tiver ok, ele vai fazer o quê? Ele vai aterrar esse pino aqui, tá vendo? 86 do relé através do A02, ó. Quando você olhar para o esquema, você vai entender que o relé não está atuando a central. Pelo contrário, a central está atuando no relé. Observa. Se eu tenho no F16, no pino 85 do relé, 12 volts aqui, não está F16 aqui? Bem aqui na central, mais 15, não é F16? Se no relé tem F16, significa que o pino 85 é ignição. Se eu tenho ignição, na outra ponta aqui eu vou ter o quê? 86, aterramento. Então a central vai aterrar. Eu já tenho que entender isso. Para quando eu for testar esse relé, eu entender como funciona, o que vem da central para cá. Senão, se você não entender, você não vai compreender como ela funciona. No 30 eu tenho mais 30, que é a alimentação direta. No 87 tem a chavinha aberta. Quando eu ligo a ignição, já tem corrente no 30, mais 30. A central aterra o pino 86, vai fechar esse contato aqui, tipo no interruptor de luz, tá certo? Eu vou desligar aqui para vocês verem, ó. Vou desligar, desliguei. A luz escureceu, vou ligar novamente. É como se eu estivesse ligando e desligando essa chavinha. Na hora que eu ligo, vai chegar a alimentação, ó, no F11, no F17 e no F22. Quem é F22, 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 ó, F22. Se esse relé não estiver atuando 100% certinho, não vai ter alimentação nos bicos no injetores e não vai ter alimentação nas bobinas. Com isso, eu posso me confundir e condenar a central sem necessidade nenhuma. Ou seja, em vez de eu ter um probleminha aqui, ó, resolver um probleminha rápido, vamos voltar bem aqui novamente, aqui, foca aqui. Tá vendo? No F22, sai do relé, mas olha que tem um fusível de 20 amperes aqui, tá vendo? 20A. Significa que aqui, antes de chegar na bobina e nos bicos injetores, eu tenho um fusível de proteção de 20 amperes. Se esse fusível estiver queimado, mesmo que o relé esteja fechando, não vai ter alimentação dos bicos, esse carro não vai funcionar. Então, precisa entender como funciona isso, tá certo? Só que para isso, quando fecha esse contato, tá? Aí sim a central vai bem aqui, ó. Vai pegar a informação desse sensor de rotação aqui, ó. E sensor de fase, ó. Se não tiver essa informação aqui, motor girou, ele vai cortar esse sinal daqui, ó, e não vai acionar o relé da bomba. Ó, bomba de combustível. O relé aqui já é o contrário. Observe isso aqui. Eu quero que vocês prestem atenção para isso aqui demais. Olha, esse relé aqui é o mesmo relé, ó. 30, 87, 85, 86.
Tá vendo aqui? 30, 86, 87, 85. Tá vendo? Aqui 86 só mudou de lugar. Aqui é 85 de um lado e aqui é do outro, mas tanto faz. Isso aqui não vai fazer diferença. Por que não vai fazer diferença? Porque isso aqui é uma resistência, tipo indutivo. Aí o que acontece? Aqui, ó, a central já manda positivo para o relé, porque já tem negativo do outro lado aqui, ó. Inverso daqui, aqui tem positivo e a central manda negativo. Aqui a central tem negativo e positivo, tá vendo? Mas aqui ela tem que mandar negativo, positivo, porque se ela mandar negativo, já tem negativo aqui, esse relé não vai fechar essa platina, não vai ter contato. Se a central manda positivo aqui e já tem negativo, vai fechar um contato, criar um ímã, um campo magnético aqui, vai fechar essa platina, vai ter corrente na bomba de combustível. Olha só o que acontece lá do outro lado, lá. Ó, bomba de combustível. BOM, bomba de combustível. Tem aterramento, vem positivo aqui, ó. E o relé lá tá mandando o quê, ó? Observa lá no relé. Tá mandando para onde? Para a bomba de combustível. Então, ó, se essa central não estiver mandando essa alimentação para o relé, essa bomba não vai girar lá, tá? A bomba de combustível, porque não vai ter alimentação. E para ela ter alimentação vai depender de informação daqui, ó. Sensor de rotação e sensor de fase. O sensor de fase é o que vai no comando de válvula. E o sensor de rotação é o que vai ali embaixo no virabrequim, na leitura do virabrequim. Tá bom? Isso é muito importante você saber. Isso chama-se estratégia de funcionamento. Como é que funciona isso? Basta você olhar para o esquema elétrico e você vai entender estrategicamente como funciona, para entender dentro disso aqui, ó, volta aqui para mim. Para você entender isso aqui, você precisa entender estrategicamente como funciona isso aqui. Não tem como você aprender, mexer com central, consertar módulos de injeção eletrônica sem você entender como funciona isso aqui, tá? Por exemplo, essa central está me dizendo que ela tem, ó, um variador de fase, ó, tá vendo? Variador de fase. Isso aqui faz com que ele mexa na informação de quê? Do comando de válvula, tá? Isso é importante. Então, ó, eu tenho o pino 22 aqui, nas bobinas tem o pino 22, a informação 22, 22, 22. Isso significa que esse 22 está saindo daqui, ó, do relé principal aqui, ó. Não é do relé da bomba, mas do relé principal, e que tem um fusível de 20 amperes, que se ele cortar, eu não vou ter alimentação aqui, não vou ter alimentação no variador de fase, e com isso o carro não vai funcionar de jeito nenhum, tá? Se queimar o da bomba, eu não vou ter a bomba, ó, tá vendo aqui, ó, tá? Por exemplo, o sensor de velocidade do veículo, ó, sem ABS, nesse caso aqui, ó, porque se for com ABS é diferente, tá? Nós estamos tratando do sensor sem ABS. Eu tenho alimentação no pino 3, tenho o pino 1 e o pino 2, que um é aterramento e o outro é informação que vai para o sistema. Agora, F108. Vamos ver onde tem F108 por aqui. Se nós tem alguma coisa aqui como F108, tá? No esquema elétrico, F18 e aqui um F108. Então, esse F108 está vindo fusível 108 lá, tá? Então está vindo da caixa de fusível. Então não vem desse relé aqui, tá vendo? Não sai, porque aqui só tem o F11, o F17 e o F22. E a bomba tem a saída. Agora, observa também uma outra coisa. No pino F21 do relé, que é o 30, o F21 aqui, tem um fusível também. Tá vendo aqui, ó? E se esse fusível tiver queimado aqui, não vai ter alimentação de 30 aqui, ó. Aí você vai acionar, a central vai aterrar, vai mandar positivo aqui, a platina vai fechar aqui, ó. Pá, tá. Só que você vai sentir o relé batendo, mas não vai ter saída lá para a bomba de combustível. Se esse fusível aqui da linha 30 tiver queimado, não tem como a bomba de combustível também funcionar. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Tá vendo? No relé principal, se esse fusível tiver queimado aqui, ó, vamos dizer que tem um fusível queimado aqui, não tem alimentação no 30, aqui vai ter aterramento, aqui vai ter positivo, esse relé vai funcionar. Vai fechar aqui, ó, mas não vai ter alimentação aqui, porque aqui precisa ter 12 volts para acionar e funcionar os componentes aqui que estão dependendo dele aqui. Tá bom? Então,
Isso é muito importante você saber como funciona estrategicamente a central, tá? Outra coisa também que a gente precisa saber é sobre informações e quem manda e faz com que comunique essas informações. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, essas linhas azuis e linhas vermelhas. Isso aqui nós chamamos de barramento CAN. Chamamos o CAN H e CAN L, tá? E para tomada de diagnóstico, como você pode ver, nós tem a linha K, que faz a comunicação aqui para fazer a leitura também. Agora observe que na tomada de diagnóstico do pino 14 e do pino 6, você tem a linha de comunicação CAN que vai para o painel de instrumento, tá vendo? Do painel que se comunica com a central novamente aqui, tá vendo aqui, ó? Então, tudo que é feito nessa central, a comunicação, hoje é através de rede CAN. Tá? Então, se esse fio aqui entrar em curto ou se embolar por algum motivo ou cortar, alguém cortar ele aqui, isso vai ter perda de comunicação em tudo quanto é informações de módulo da central e você não vai conseguir acessar essas informações e nem funcionamento também, tá bom? Isso é importante demais, tá? Às vezes você pode dizer assim, mas está sendo repetitiva a questão de esquema elétrico. Sempre a gente vai estar falando sobre esquema elétrico, tá bom? Porque faz parte do conserto de módulo. Não tem como você trabalhar com módulo se você não entender, tá bom? Então, até a próxima aula aí. Vamos que vamos, meus amigos.